Paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional será Gênesis 39, José na casa de Potifar. Amém? A leitura é um pouco extensa, mas este é o nosso alimento, amém? Nossa vida espiritual. Nós temos que estar abastecida, assim como o nosso corpo, né? Nós tomamos o café, o principal alimento da manhã, né? Com pão, com bolo, com biscoito, com uma fruta, um suco. Nós tomamos o café e se sentimos abastecidos. Mesmo assim a palavra, amém? Fica aí até o final do vídeo, que diz assim: E José foi levado ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e o serviam. Então ele pôs por mordomo na sua casa, e entregou em suas mãos tudo o que ele tinha. E aconteceu que, desde o que pusera mordomo em sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, apenas a ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, levando ela cada dia a José, não lhe dando ouvido, ele ouvido, para deitar-se com ela e estar com ela. E sucedeu um certo dia, que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou em suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e a fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu estava com a minha voz, gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou para casa. Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, falava, dizendo conforme as suas mesmas palavras que fez o seu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e entregou na casa no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali no cárcere, na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos seus olhos no carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na sua mão todos os presos que estavam na casa do cárcere, e todos que eles ordenava, tudo que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado
E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo o que fazia o Senhor prosperava. Amém? Então, aqui a Bíblia relata no 39 que José, né, tudo que ele apoiava a mão, ele prosperava, né? E aconteceu que José trabalhava ali e ele se destacava, né? Ele se destacava, tudo que ele fazia ali, trabalhava na casa de Potifar, ele se destacava. Deus era com ele, né? E mesmo distante de todo mundo, longe da família, longe da sua terra natal, ele era fiel a Deus. José era fiel a Deus. Ele pensava, Senhor, pode o mundo inteiro não me ver, mas eu sei que o Senhor está me vendo. E ele era muito fiel. Tanto que a mulher olhou para José, e José era bonito de aparência, né? E o esposo dela tinha saído, Potifar tinha saído de casa, ela olhou, falou, agora eu vou pegar ele, né? E tentou seduzir, deita-te comigo. Mas José, com temor no coração, disse, não. O meu Senhor me entregou tudo em minhas mãos, eu não posso fazer isso com ele, nem com Deus, né? Ou seja, os princípios, né, bíblicos que o pai Jacó tinha ensinado para ele, né? Você, Deus tem te ensinado, fuja, né? Fuja dessa situação. Se Satanás está querendo colocar pratos lá no seu trabalho, lá na sua escola, né? Lá, né, onde você, na sua igreja, Satanás está querendo colocar, fuja. Por quê? Deus, em primeiro lugar na tua vida. Deus tem te ensinado princípios. Seja uma mulher de caráter, seja um homem de caráter. Como esse José aqui foi. E Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Tudo que você colocar as mãos, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer, nossa, muito mais. 100, 1000, 1 milhão, né? Vezes mais. E ele fugiu dessa situação, né? Quando Deus tem uma promessa para realizar, tem algo grandioso para realizar na minha vida, na sua vida, o diabo vem com os pratos dele, né? O diabo vem com os pratos dele para tentar te barrar. Por quê? Para você não alcançar a sua vitória. Porque se você entristecer a Deus, se você entristecer a sua esposa ou seu esposo, não tem como Deus te engrandecer, não tem como Deus te exaltar. Ou seja, seja fiel, né? Seja fiel. Se vir algum pensamento, você já sai em nome de Jesus, né? Seja fiel no pouco e no mundo te colocarei. Não é verdade? Ele foi fiel no pouco que Deus colocou na mão dele, né? E ele foi fiel. José foi fiel. Seja fiel. Amém? É que diz. Porém, ele recusou e disse à mulher, ao seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em sua casa comigo e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, né? Ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse naquela casa, menos tocar na mulher dele, né? Porque era dele, de Potifar, a mulher era de Potifar. Então, ele entendeu que não podia pôr a mão, tá bom? Não põe a mão no que não é teu. Amém? Não põe a mão no que não é teu. Não tenha desejo, não tenha pensamentos do que não é teu, tá bom? Só faça o que o Senhor mandou fazer. Trabalhar, alcançar com suas forças, orar, fugir da aparência do mal.
como José fugiu. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe deu eles ouvido para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu que um certo dia que ele veio para a casa fazer serviço, e nenhum dos que estavam ali da casa, e ela pegou as suas vestes, e ela lhe pegou pelas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Mais uma vez eu digo, fuja. Fuja. Se o diabo te colocar numa situação, fuja, saia correndo, para você não cair em tentação, tá bom? E aconteceu que, vendo ela as deixara suas vestes em suas mãos e fugiu para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, o meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós, e entregou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que se levantava, a minha voz que gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs em suas vestes o peito em si, e sobre que o Senhor voltou para casa. Então falou-lhe conforme as suas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que vos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Amém? Então, Deus está dizendo, aqui foi uma grande calúnia sobre a vida de José, que aquela mulher levantou, E aí, o que aconteceu? Ele foi preso, encarcerado, pelaquela calúnia, Mesmo que levante uma calúnia contra você, uma difamação, você é inocente? Se você é inocente, Deus vai glória a Deus, Deus vai te defender, porque José não morreu, foi preso, e lá no cárcere, ele foi também próspero, tá bom? Então, fuja da aparência do mal. Fique com essas palavras e a paz do Senhor. Amém.